Quando falamos de saúde, nos referimos ao completo bem-estar físico, mental e social. E quando um deles entra em desequilíbrio, é necessário a intervenção nutricional. Meu nome é Karina Vale e hoje vamos falar sobre a importância da dietoterapia. Para compreendermos a importância do técnico em nutrição no ambiente hospitalar, é necessário um conhecimento prévio sobre a dietoterapia, também conhecida como terapia clínica nutricional. O papel da dietoterapia vai compreender o conjunto de nutrientes que serão de fundamentais importância a serem observados em determinados tipos de doenças específicas, como, por exemplo, a redução de açúcar em diabetes, a restrição de sal para hipertensos, a redução ou a retirada de gordura em pacientes que sofrem aí com colesterol e têm um impacto nas doenças cardiovasculares. É de extrema importância eu perceber que, além de eu minimizar certos impactos de doenças específicas, como a diabetes ou hipertensão, a dietoterapia ela vai ter um papel eficaz no fortalecimento do sistema imunológico, até para, dependendo desse tipo de pacientes que esteja hospitalizado, ele não venha a desenvolver doenças oportunistas, ocasionadas aí pela presença ou surgimento de infecções, principalmente no âmbito hospitalar, pelas essas bactérias mais resistentes. A principal finalidade da dietoterapia é fazer com que justamente durante o processo de internação, esse meu paciente ele tenha condições suficientes para que o organismo ele não entre no estado pior de debilidade física, emocional e até mesmo imunológica, fazendo com que o organismo ele consiga se recuperar de uma forma mais rápida e principalmente essas determinadas doenças, sejam elas diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, elas não sejam agravadas. Quando pensamos em dietoterapia, eu sempre vou pensar que ela vai servir para que eu possa minimizar ou reduzir o impacto que essa doença ela pode ocasionar no meu paciente, no meu indivíduo. Pensando em dietoterapia, sempre eu vejo o papel da doença. Pode ser uma doença crônica, não degenerativa e, consequentemente, devido ao surgimento dessa doença, meu paciente ele pode estar tanto no âmbito domiciliar, já que é uma doença que vai vir de longo tempo, ou devido ao agravamento dessa doença, o meu paciente ele se encontra hospitalizado. E nesse momento dessa hospitalização, a dietoterapia ela não pode ser um pré-requisito optável, uma alternativa, ela deve ser realmente um item obrigatório, fazendo com que, nesse momento, as restrições alimentares elas sejam necessárias. É de fundamental importância eu entender que nem sempre todos os meus pacientes com diabetes ou com hipertensão irão receber a mesma dieta. Até mesmo porque dentro da evolução dessa dieta é necessário observar vários critérios, como religião, o estado emocional, a gravidade da evolução dessa minha doença, Nesse caso, por exemplo, eu preciso dosar a quantidade de glicose que o meu paciente com diabetes ele apresenta. Existem pacientes que a glicose ela não está tão alta, então a restrição alimentar ela não precisa ser tão severa. Não é necessário retirar todos os nutrientes desse meu paciente, Quando a gente se refere a todos os nutrientes, eu me refiro aos nutrientes que contêm o carboidratos simples, que são aqueles principalmente ali como alguns tipos de frutas, como por exemplo a questão do tamarindo, pacientes que contenham aí nutrientes que contenham os disacarídeo, como a questão da sacarose, que é o nosso açúcar de mesa. Então, cada paciente, mesmo que apresente a mesma patologia, como no caso do diabetes, eles necessitarão que o acompanhamento nutricional ele seja de uma certa forma individualizado, porque no ambiente hospitalar o cardápio para diabetes ele é único, Então os pães, arroz, macarrão, muitas vezes eles vão apresentar uma maior quantidade de produtos integrais, mas não significa que
eu não possa trocar o meu arroz integral por um arroz branco, porque o paciente ele tem essa restrição, ele não gosta de arroz integral, ele não tem essa palatabilidade em relação aos produtos integrais. Então eu posso tentar recorrer a outros alimentos, como por exemplo aveia, iogurtes, frutas, né? Então isso acaba sendo possível dentro do ambiente hospitalar e tudo também relacionado à evolução dessa minha doença, tá? Então é necessário o acompanhamento dos dados laboratoriais e principalmente a aceitabilidade também desse meu paciente, né? Muitas vezes esse paciente, como ele tem essa aversão alimentar, ele acaba não tendo uma aceitabilidade dentro desse ambiente. E aí, assim, uma série de consequências ela pode vir ocorrer devido ao cardápio apresentado pelo hospital, pela equipe de nutrição. E aí essa importância de justamente verificar a necessidade desse paciente, né? As preferências, as aversões, ela vai se dar na triagem nutricional. E toda a equipe, quer seja o técnico em nutrição ou nutricionista, eles precisam estar envolvidos durante esse processo com o paciente. Geralmente, a dietoterapia ela vai ser aplicada em doenças crônicas, porque geralmente quando você tem um mal-estar ou durante, né, o seu dia a dia, o percurso aí da sua vida, a gente acaba utilizando a reeducação alimentar para prevenir certos tipos de doenças futuras, né, como obesidade, diabetes e assim sucessivamente. Então é por isso que em doenças crônicas utilizamos a dieta terapia. É necessário a restrição de algum tipo de nutriente. E para eu poder entender sobre doença crônica, ela é subdividida em dois grupos. O primeiro é sobre as doenças infecciosas. E essa doença infecciosa, ela vai depender muito do seu agente, porque ela pode ser ocasionada por um vírus, que a gente vai estar estudando muito aí. A mais comum é a síndrome imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? E outros casos, como por exemplo a herpes. Agora, voltado para a gente da área da nutrição, um dos pontos mais importantes que eu preciso entender num processo infeccioso é a presença aí de parasitas e a presença principalmente de parasitas e alguns tipos de protozoário. Porque quando eu penso no parasita, como por exemplo a Ascaris lumbrigoides, né, que é a lombriga, quando ela está alojada dentro do organismo, ela vai ter uma preferência pelo ferro. E esse ferro, quando essa lombriga ela fica, a principal característica da doença crônica infecciosa é que ela seja rápida e de curto período. Só que isso só é verdade quando a gente descobre o agente. Então, se você porventura tem uma longa permanência dessa Ascaris lumbrigoides, dessa lombriga no seu organismo, essa lombriga, tanto a lombriga quanto a Taenia saginata, elas têm essa preferência muito grande pelo ferro, fazendo com que a sua reserva de ferro caia muito. E eu caindo, eu posso desenvolver uma série de patologias. A principal delas é a anemia ferropriva, né? A anemia por deficiência de ferro. E a consequência dessa falta de ferro pode me levar ao cansaço, à dificuldade respiratória, à perda de peso, né? Então, eu tenho umas sucessões de complicações que podem estar me levando justamente pelo surgimento desses parasitas. E é claro, como eu disse, ela pode ser de uma forma rápida e por curto período, desde que a gente tome os devidos cuidados em relação aos parasitas, né? Tá tomando aí os remédios para vermes de acordo com a orientação médica, pelo menos uma vez ao ano. E eu tenho as doenças crônicas não transmissíveis. Essas sim desenvolvem de uma forma mais lenta e por um longo período. Como eu disse, a reeducação alimentar ela tem que ser utilizada em todas as fases da vida. E quando você não cumpre essa reeducação, né, comendo aí menos produtos industrializados, diminuindo a quantidade do açúcar, praticando atividade física e principalmente cuidando da saúde emocional, quando todos esses fatores são deixados de lado, a doença ela pode aparecer e, consequentemente, ela tem uma péssima evolução, fazendo com que você aumente o seu peso, né, chegando a um quadro de sobrepeso ou obesidade e, consequentemente, os órgãos que
que deveriam estar em equilíbrio, como por exemplo o pâncreas, a gente pode ter uma produção insuficiente de insulina e isso levar a uma diabetes, ou eu ter uma retenção hídrica e surgir aí a questão da hipertensão. E nesse caso, dessas doenças crônicas não degenerativas, muitos médicos já consideram que são doenças que não têm cura. Elas são doenças que existe um tratamento, existe um controle e que eu preciso estar o tempo todo monitorando para que essa diabetes, esse excesso de açúcar, ele não entre no meu organismo como complicações maiores, como por exemplo, amputações, né, a falência dos rins e até mesmo a questão aí de cegueira evoluindo para um óbito, tá? Então, quando a gente pensa nas doenças crônicas, eu preciso sempre ter em mente que ela vai ser de longa duração, elas não têm cura e elas vão ter um tratamento. Desde que eu siga esse tratamento, a gente vai manter aquela doença sob controle. Agora, quando elas entram em colapso, né, quando você perde essa questão desse monitoramento desses nutrientes, elas podem causar impactos né, até irreversíveis aí no organismo, como justamente eu falei. E o que você, como técnico em nutrição, precisa saber quais são as causas das doenças crônicas não transmissíveis. Olha só, é sabido que essas doenças crônicas, elas têm uma causa como sedentarismo, né, consumo de alimentos industrializados, falta de atividade física, alcoolismo, tabagismo, né, cigarro em excesso, enfim, são diversos fatores que podem estar levando a essas doenças crônicas não transmissíveis. Para a gente, dentro da área hospitalar, é de extrema importância eu saber qual foi a causa primordial, porque muitas vezes não adianta eu somente tratar o paciente, entrar com as restrições alimentares, se eu não conseguir identificar qual foi o primeiro passo, qual foi o gatilho, até para que, além da orientação nutricional, a gente também possa, né, auxiliar esse meu paciente a praticar atividade física, a cuidar da saúde mental. É claro que quando você atinge uma obesidade, não foi, né, uma festa, uma alta ingestão alcoólica que fez com que, naquele dia, você tornasse ali um obeso, tivesse uma diabetes, uma descompensação em relação à sua hipertensão, mas é uma série de repetições desse evento. E baseado nisso, quando eu tenho essa doença crônica, ela vai fazer com que meu paciente, ao longo desses anos, eles possam ter um tratamento super caro, apesar que não existe a cura, mas vai existir medicamentos que vai, dependendo do estilo social e financeiro desse seu paciente, não vai ser suficiente para ele poder, né, tá comprando o medicamento e também se alimentando de uma forma plausível associada ao alimento e o próprio medicamento, tá? Então isso acaba se tornando um pouco mais inacessível, né? E, consequentemente, eu posso agravar essa doença. A gente vai ver também que, dependendo do decorrer dessa doença, esse paciente ele pode ter os transtornos mentais até complicados, como ansiedade, depressão, índice de suicídio, né, por conta dessas doenças, principalmente a obesidade, porque quando eu tenho uma evolução negativa da doença, um dos principais fatores que tem é o desemprego, a questão de maiores tempos de internações, as amputações, e isso vai fazer com que esse paciente que apresente uma doença crônica não transmissível, ele se isole da sociedade, ele não faça parte do grupo, né, onde que é uma sociedade ativa. Então a gente percebe que ele vai sofrer com todos esses impactos. E mesmo sabendo que as doenças crônicas, né, elas são estudos antigos, relatos antigos aí dentro da nossa medicina, e que mesmo com essa intervenção, hoje os dados sobre as doenças crônicas, elas vêm crescendo no mundo inteiro, com dados abusivos aí em relação a quadros de obesidade, diabetes e até mesmo de morte. Tudo se deve principalmente à questão também da alimentação.
as pessoas estão rasgando mais as embalagens do que descascando mais frutas, né? E aí a gente precisa até entender que determinados tipos de alimentos, eles vão trazer realmente, né, uma questão aí de bem-estar, de prazer, de fuga. E quando você pensar nessa fuga, novamente a gente volta a essas questões aí psicológicas, ansiedade, depressão, estresse, e principalmente agora que estamos vivendo aí em questão de pandemia, né? Qual os alimentos que são mais fáceis para eu poder comprar? Observe que quando você pensa numa reeducação alimentar e alimentação saudável, em pensar em diminuir essa questão de doenças, né, o surgimento delas, e você for buscar por alimentos integrais, por frutas, né, por carnes, tudo está muito caro. E os produtos industrializados, eles são mais baratos. A comparação é você fazer, por exemplo, com um litro de suco que custa em torno aí de mais ou menos 5, 6 reais. E aí você pensa num refrigerante onde uma embalagem com 3 litros, ela custa ali em torno de mais ou menos de 7 a 8 reais. Então, quando a gente pensa em proporcionalidade, o produto industrializado, ele continua sendo mais barato e mais acessível. E fora que ele vai te promover instantaneamente uma questão ali de bem-estar, de tranquilidade, e realmente é o que a maioria dos pacientes relatam pra gente, que ele encontra no alimento o sentimento de fuga, né? Um sentimento ali que ele possa estar naquele momento minimizando alguns impactos, principalmente psicológicos. Afinal de contas, ninguém cuida, né? Ninguém refere ali um bem-estar, tanto na TPM quanto na ansiedade, lidando com um brócolis, uma couve. Então a gente acaba vendo que os pacientes realmente eles procuram mais essa questão do açúcar e da gordura para poder minimizar alguns impactos negativos, principalmente do lado emocional. E é muito bacana, né, a gente observar que a Organização Mundial de Saúde, ela está fazendo com que em todos os países sejam aplicados os estudos, as campanhas para poder prevenir essas doenças, né? Até mesmo porque se a gente for pensar no exemplo bem prático e bem rápido é o McDonald's. Hoje quando você tem o McLanche Feliz, ele vem associado ali com fruta, né? Por mais que não estou falando que é um lanche saudável, mas ele te orienta a você também fazer o consumo de frutas, né? Tem hoje a questão de algumas bebidas lácteas, então a gente acaba vendo que está sendo aplicado essa orientação, essa educação, e as pessoas, de uma certa forma, também estão entrando nessa área, né, de estar lendo mais os rótulos, de procurar uma maior acessibilidade para os alimentos mais naturais, mas a gente precisa realmente ver a importância do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, dos ambientes hospitalares, para que a gente possa combater as doenças crônicas não transmissíveis e principalmente pensar aí no métodos de prevenção. Embora vimos que a doença crônica não transmissível ela venha de um longo período, é possível pensar em prevenção no ambiente hospitalar? Sim, tá? Então quando a gente pensa em relação a essa prevenção, um dos papéis importantes do técnico em nutrição é de justamente a orientação a esse paciente. Existem vários tipos de paciente, principalmente quando a gente pensa em rede pública, que o paciente ele é carente, muitas vezes ele não tem um conhecimento, ele chega no hospital e muitas vezes ele nem sabe ao certo qual que é a doença que ele tem. Também vai acontecer muito essas características em ambientes privados, em hospitais privados ou até em determinadas asilos, né? Que o paciente ele não tem um conhecimento de fato do que ele está recebendo. Então, por exemplo, quando eu penso numa gestante e que durante a gravidez dela a insulina ela aumentou e você ali está apresentando uma diabetes gestacional, ela vai começar a receber uma dieta especial, uma dieta para diabético, né? Então, eu vou ter uma restrição de açúcar, o meu arroz ele vai vir integral, ele não vai poder estar recebendo fruta e suco na mesma refeição, né? Até mesmo porque quando a gente pensa nessa açúcar e nesse suco e nessa fruta,
eu estou pensando na frutose, que é um monossacarídeo, que é um açúcar que ele vai entrar na corrente sanguínea e vai ser absorvido de forma imediata. E aí o paciente ele não entende por que que uma gestante do lado dela, da idade dela, com o mesmo número de filhos que ela tem, recebe uma dieta normal, recebe suco, fruta, sobremesa, recebe várias refeições ao dia e muitas vezes ela não vai estar recebendo. É de extrema importância que o técnico ou o próprio nutricionista, ele explique para o paciente por que ele está recebendo, né, aquela determinada refeição. Às vezes a gente entrega, distribui e ele fica sem entender. E muitas vezes, quando ele fica sem entender essa conduta, é onde a gente já começa a observar as falhas dentro do ambiente hospitalar, como, por exemplo, a troca de refeições, né? Às vezes você oferece uma fruta na troca ali de um doce e assim sucessivamente, ou até mesmo o erro do próprio acompanhante ao oferecer sucos, né? Porque muitas vezes o suco do paciente diabético, ele vai sem açúcar, ele vai só com adoçante. E tem paciente que não gosta desse adoçante. Então, é de extrema importância você, técnico, no momento da sua distribuição, você estar ali e falar para o paciente por que ele tem que estar recebendo, né, só o suco e não a fruta. E aí você até pode conversar com ele e fazer também as substituições. Você tem autonomia para isso. Para, por exemplo, se é um suco de manga, e ele trocar, ao invés dele optar pelo suco de manga, ele pegar a fruta em si, tá? Então, essa prevenção, ela pode ocorrer dessa forma. E quando esse paciente, ele foi embora de alta, ele só adquiriu a diabetes gestacional, como o próprio nome diz, durante a gestação. Mas a gente precisa observar qual foi esse fator. Muitas vezes o paciente, ele tem aquela falsa cultura de estar grávida e falar que vai comer por 2. O problema é quando ele está grávida ali de gêmeos, né, ou trigêmeos, que fala que vai comer por 3 ou por 4. Tá? Então a gente precisa tirar essa essa grave definição, né, essa falsa conhecimento em relação ao processo de alimentação. E mesmo que depois ela não tenha essa diabetes, ela não evolua para uma diabetes do tipo 2, eu vou orientar para ela, olha só, passe a comer alimentos mais integrais, não coma fruta e suco na mesma refeição, pratique atividade física. Então, essa orientação de alta, eu posso, como técnico, fazer para o meu paciente, orientá-lo a quais são os melhores alimentos que ele possa estar consumindo. E olha só, dependendo de alguns pacientes, eles vão ser internados, eles são pacientes graves, né? Que precisam ali de um maior controle e ficam geralmente em torno de mais ou menos uma semana, às vezes até uns 15 dias, e dependendo da situação, tem pacientes que ficam internados 6, 7 meses durante ali o processo de gestação, porque é de alto risco. Então, durante esse tempo, observa que quanto mais tempo você fica no hospital, mais você vai conhecer o cardápio, né? Alguns alimentos vão se repetir, você já tem, se você explica para ele, ele tem todo um conhecimento porque ele não pode consumir os sucos com frutas, porque que 10 horas vai um lanche extra para ele, para os outros pacientes não vão, porque que ele não pode estar consumindo algumas sobremesas doce e assim sucessivamente. Então, se você explica para ele e durante esse período inteiro de internação que ele tem, quando ele recebe alta, porque ele já ganhou, né? Ela já ganhou ali a questão da criança, ela acaba levando esse hábito alimentar para casa. Eu não estou falando que no ambiente hospitalar eu vou reeducar meu paciente, eu vou fazer com que ele tenha uma alimentação diferenciada e eu faça isso pro resto da vida dele. É bem complicado a gente pensar em reeducação alimentar no ambiente hospitalar, porque muitas vezes a paciente tem ali 30, 40 anos e nunca comeu uma salada. Com certeza não é durante uma semana que ela vai comer. Agora, eu posso oferecer de outras formas, através de sopas, através de vegetais cozidos, através de preparações modificadas como o omelete, né? Então, a gente acaba vendo que existe outras alternativas para eu apresentar esse nutriente para paciente. E não é só eu jogar o alimento para ela, você tem diabetes e é obrigada com 30, 40 anos
ter uma alimentação saudável, comer mais fruta, comer mais verdura, a gente precisa explicar para o paciente qual a causa da doença que ele tem e se ele tem o conhecimento do que isso pode ocasionar. Por isso que os alimentos eles estão sendo oferecidos, tá? Então é importante, é engraçado quando a gente pensa nessa parte prática. Eu tinha uma paciente que ela não entendia por que ela não podia receber suco e fruta dentro desse mesmo cardápio. E quando eu expliquei para ela, né, justamente a questão dessa quantidade de frutose, ela pediu então para que não viesse suco, porque ela não gostava de suco, nem em casa ela bebia suco, né? Então ela pediu para sempre, no lugar do suco, que viesse a questão da fruta em si. Então tá vendo que às vezes, até mesmo quando a gente pensa em trabalhar com a prevenção da doença crônica, né, de a gente pensar numa alimentação saudável, muitas vezes a própria paciente ela já aplica isso em casa. É só uma questão realmente de ajuste. Um item bem importante a ser tratado dentro do ambiente hospitalar, independente de qualquer tipo de religião, é a fé. E observem que em todos os hospitais, ele sempre vai existir uma capela. Hoje é muito estudado, é muito conhecido que várias doenças, inclusive o câncer, ele pode sim ser desencadeado por questões emocionais, né? Então você está guardando ali muito ódio, muito rancor, uma tristeza profunda, uma depressão. Embora não seja doenças palpáveis, a gente acaba tendo sentimentos que ao longo do tempo eles vão estar liberando substâncias que vão ocasionar, infelizmente, essa doença tão terrível. Então, quanto você é profissional, a gente precisa o tempo todo estar trabalhando com a humanização e principalmente como técnico em nutrição, a gente voltado para a alimentação, para aquele alimento que é o momento de prazer, é o momento de alívio, porque muitas vezes quando o médico entra, ele entra para dar uma notícia ruim, ele entra para falar que você não vai receber alta, a enfermagem entra para poder aplicar algum tipo de injeção, oferecer algum medicamento que vai te causar náuseas, enjoos, vômitos. E a nutrição não. A nutrição ela sempre entra com o melhor do dia. Quer seja um café da manhã, um almoço, um suco, às vezes um alimento que há muito tempo você não consumia por a questão de poder aquisitivo ou porque realmente saiu do seu cardápio e vai te levar a ter lembranças infantis, né? Memórias aí mais até mesmo esquecidas. E quando a gente pensa nessas memórias de infância, nessas memórias afetivas, isso sempre vai te trazer uma questão de bem-estar, de melhoria. Então, é de fundamental importância a gente trabalhar com, principalmente quando você for entregar o alimento, trabalhar com esse lado mais humano, com esse lado mais caloroso, né? Você sempre ter ali a questão de um bom dia, uma boa tarde, falar que está melhorando, né? Elogiar porque você comeu tudo e principalmente questionar por que não está comendo. É muito comum a gente passar ali, principalmente pelo PS, e você que é o pronto-socorro, e identificar que às vezes crianças ou até mesmo os adultos não consumiram um alimento como um todo, principalmente as menores refeições, como o café da manhã, a merenda, né, que é o lanche da tarde, e cabe a você, na próxima refeição, perguntar por que ele não comeu. Poxa, oferecer suco de tamarindo, né? Oferecer ali uma fruta que ele não come, uma goiaba, uma manga, sendo que a gente pode trocar. Então é importante que dentro do processo dessa prevenção, que você saiba os grupos alimentares. Quais são os grupos ali, os alimentos ricos em vitamina A, quais são os alimentos ricos em ferro, quais são os alimentos que devem ser evitados quando você tem uma suspeita que a sua glicose está muito alta, né? Os alimentos que estão contribuindo para a pressão aumentar. Então, quando eu tenho esse grupo, eu posso fazer substituições entre eles e não tem problema. Eu não preciso, muitas vezes, me reportar à nutrição, né, a nutricionista, para eu falar que eu vou trocar. Por exemplo, você pensar em trocar você pensa ali numa banana e fala que porque o paciente está com constipação, porque o paciente está com diarreia e ele não come banana. Poxa, mas eu tenho goiaba dentro do meu carrinho. Será que eu posso trocar?
Claro, eles são dos grupos que não são laxantes, então a gente acaba fazendo essa troca, tá? Então é importante a gente ter essa empatia, ter essa compaixão com o meu paciente, oferecer esse lado mais harmonioso e principalmente, eu acho que é um dos itens mais importantes, a gente não falar sobre a doença dele, né? Ele não tá ali para falar com você sobre isso no momento da entrega. Então a gente precisa falar realmente dessa acessibilidade, da aceitabilidade do cardápio, né? De verificar a consistência, a temperatura e principalmente a aversão ou a preferência alimentar desse meu paciente. Lembre-se que um paciente motivado, ele passa a comer mais e o tempo de internação dele com certeza vai ser bem menor. E qual a rotina do técnico em nutrição no ambiente hospitalar? Bom, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, eu não posso pensar que a rotina dele vai ser sempre restrita à parte clínica, né? A conduta dietoterápica, a orientação de alta, de verificar a aceitabilidade desse meu paciente, ela não se resume só aí. Em diversos hospitais, quer seja particular ou público, o meu técnico em nutrição, ele sempre vai estar associado às duas áreas ao mesmo tempo, quer seja na área de produção, quer seja na área clínica. Por que essas duas? E uma não pode ficar sem a outra. Principalmente o técnico em nutrição. Quando a gente pensa no nutricionista, sim, ele acaba sendo específico de produção e específico na área clínica, mas o técnico não. O técnico, ele é aquele meio de campo, né? Quando você pensa dos dois lados, vamos até comparar com um jogo de futebol. Ele é o meio campo, ele tá ali tanto para poder defender, quanto também proporcionar auxílio para atacar. Então, quando eu penso nessa comparação e eu vou para o ambiente hospitalar, o que ocorre? Quando eu penso no meu paciente entrando no hospital, eu vou auxiliar o nutricionista na triagem nutricional. Eu posso sim e tenho o meu papel de fazer todos a anamnese alimentar com ele. Eu vou verificar o peso, a altura, verificar se ele tem alguma doença pré-existente, como as doenças crônicas que a gente debateu durante todo esse processo. Eu tenho que verificar se ele tem alguma aversão ou preferência alimentar, se existe ali a questão de uso de medicamentos, como que está a questão do funcionamento intestinal dele. Eu pego todas essas informações e levo ao nutricionista. Nesta parte, eu ainda estou em clínica. Na clínica, eu vou esperar o meu nutricionista prescrever a dieta e aí eu vou colocá-lo no meu mapa. O mapa de dietas, ele serve para quê? Eu vou anotar todos os meus... O mapa de dieta, ele é de forma específica para a clínica. Então, por exemplo, se eu estou numa clínica cirúrgica, né, numa clínica médica, cardiologia, maternidade, então eu vou colocar o meu paciente lá nesse mapa e com todas as características da dieta. Então, vamos supor, ele é um paciente que ele foi internado porque ele vai precisar fazer uma cirurgia na perna daqui a 2, 3 dias, né? E como a perna está doendo, ele vai ficar ali. Mas eu, como técnica, já observei que ele não tem nenhuma dificuldade para engolir, o intestino dele funciona normalmente, ele não tem nenhuma aversão alimentar, ele come de todos os alimentos, então a nutricionista falou que a dieta é normal, eu auxiliei falando que ele não tem nenhuma aversão alimentar e a dieta dele vai ser liberada como normal. Posso ter outro paciente que ele fale que não come banana, achocolatado, né, carne vermelha, né, que são os vegetarianos, e aí com esse meu auxílio, com a conversa entre tanto o técnico quanto o nutricionista, a dieta dele vai ser montada como hipossódica e com todos esses alimentos que eu coloquei. Então, quando eu tenho um paciente que a nutricionista colocou que a dieta dele vai ser hipossódica, DM, né, que é para diabético, ou hipograxa, que é sem gordura por conta de uma obesidade, um colesterol alto, né, um infarto. Então, eu vou atualizar esse meu mapa, vou anotar a quantidade de dietas que eu preciso, 10 de DM, 50 normais e assim sucessivamente. E vou encaminhar a produção. Aí agora
é o meu papel como técnico na área de produção. Lá na produção, eu vou precisar passar essa minha quantidade de dietas e vou fiscalizar a minha cozinha. Quando eu penso nessa fiscalização, não é eu olhar como se fosse um manual de boas práticas. O teto é liso, impermeável, a lixeira está aberta. É claro, eu vou fazer essa observação, mas não é o meu papel único e preciso ali nesse momento. O meu papel vai ser eu verificar as minhas preparações, verificar o per capita. Na área hospitalar, na cozinha, eu tenho 2 tipos de cozinha. Um que é tratado, que a gente chama de dieta normal, que é uma dieta feita de forma normal, sem nenhum tipo de restrição, ou seja, com óleo, com temperos muitas vezes industrializados, não tem restrição de alho, né? A comida ela pode ser tanto frita, assada, grelhada, cozida. O per capita muitas vezes ele vai ser uma quantidade maior, tá? Então não tem nenhum tipo de cuidado ou restrição em relação a algum tipo de tempero ou alimento propriamente dito. Quando eu passo para a parte de dietoterapia, que é na mesma cozinha, muitas vezes separado só por uma parede, esta sim, ela vai ter todo um cuidado. E principalmente o cuidado dela a comida não é preparada com todo tipo de óleo, muitas vezes nem óleo ela vai levar, os temperos são todos naturais, independente qual é o seu tipo de patologia. Você pode até falar, não, mas o meu é só para tirar o sal. Ela não tem nada a ver com açúcar ou com a gordura, mas só que essas dietas pastosa, branda, o próprio arroz, ele é preparado sem os produtos industrializados e com menores quantidades de óleo, tá? Então, a gente acaba vendo que, independente do tipo de patologia, ali eu tenho as preparações preparadas todas dentro de um padrão que não vai levar tanto açúcar, tanto óleo, né? Produtos industrializados nem entra, o tempero que vai ser utilizado é o sal de ervas, então ele tem um cuidado maior. Por quê? Porque muitas vezes quem tem só hipertensão, ele está querendo dar a mão para o diabético, né? Quem é o diabético, ele já está querendo dar a mão ali para o colesterol, muitas vezes ele tem até um risco cardíaco, então a gente acaba trabalhando com um conjunto. Esse é o papel do técnico, então ele vai estar fiscalizando, verificando o per capita e, claro, ele vai sim conduzir em relação às boas práticas na cozinha, porque pensa bem, se você tem uma conduta inadequada, de lixeiras abertas, manipulador que não lava a mão, né, uniforme sujo, ele pode ter uma contaminação alimentar. Aí lembra que a gente sempre falou que eu preciso ter cuidado com as doenças crônicas, principalmente do lado infeccioso, porque no ambiente hospitalar eu tenho bactérias resistentes que são só do ambiente hospitalar, como por exemplo a Klebsiella, né, que é a KPC. Então ela não é do dia a dia, ela é restrita do ambiente hospitalar. Aí imagina só, você foi lá para operar a perna, te ofereceram uma comida que houve ali uma má manipulação, você, né, por uma questão hospitalar, essa infecção ela se alastrou e você pegou a KPC. Seu ambiente, seu organismo está debilitado e aí vem uma comida que, né, vai vir ali contaminada com salmonela, com estafilococcus, né, que é do manipulador. Então ele pode sim ocasionar diarreia, vômitos, piorar o estado imunológico e isso agravar o período de internação desse paciente ou até mesmo influenciar aí num quadro, numa evolução aí para a morte, tá? Então eu preciso sim, como técnica, tá olhando o lado da preparação das minhas refeições e olhar a estrutura da minha cozinha, embora eu não seja a técnica responsável pela a garantia das boas práticas da produção. Eu preciso entender isso, porque muitas vezes no ambiente hospitalar eu tenho técnico em nutrição exclusivo para a produção. Aí sim ele vai preencher planilha de checklist, temperatura, cuidar da produção normal. E eu tenho o técnico da clínica. Esse da clínica, ele está voltado para ele poder olhar ali como é feita a questão da produção, tá? E aí, é claro,
de mãos dadas, junto com o pessoal da produção, junto com o pessoal da clínica, a gente vai levar essa refeição para o meu paciente e lá na produção você vai estar provando, né, os alimentos. Você vai ver se realmente está ruim, se está mais saboroso, até para a gente poder ter a garantia da aceitabilidade. Porque imagina só, muitas vezes o paciente fala para você e fala, olha, esse arroz está completamente sem sal e é um arroz da normal. Só que você já não provou? Aí você pode, antes dessa questionamento chegar no paciente, você já provou, pediu para consertar ali a questão da refeição. Então, gente, quando a gente pensa no papel do técnico dentro da área hospitalar, ele não pode pensar, principalmente, que ele vai ser exclusivo da clínica, porque ele não é. E se porventura você não tem essa participação, quer seja na produção, quer seja aliado ali com o seu nutricionista, opte por escrever artigos, pense em como a gente pode estar criando formulários para verificar a aceitabilidade desse meu paciente. Observe que muitas vezes a dieta ela vai voltar, embora você não esteja acompanhando a copeira na distribuição, pergunte para ela como que, se houve alguma reclamação por parte da copeira dos pacientes, se eles têm alguma observação, alguma restrição, e aí sim, se de repente a sua copeira te levar a algum questionamento, vá você até o seu paciente ou oriente a nutricionista, né, se você tiver alguma limitação ali na área clínica. Lembre-se que o nosso papel, ele sempre vai terminar no produto final, que muitas vezes vai ser uma quantidade boa de produção de urina, verificar a consistência ali junto à enfermagem das fezes, se o paciente ele está evacuando de uma forma adequada. É complicado a gente falar que o nosso trabalho termina em fezes, mas se ele não sair, é porque algo está errado, né? E prendeu o intestino. Então, será que não está na hora da gente conversar junto com o nutricionista para mudar essa dieta e toda para laxativa? Ou, por exemplo, ele está tendo um quadro de diarreia demais, muitos gases, e aí eu repassar para a nutrição que está na hora da gente tirar os alimentos laxantes e a gente passar para o alimento ali mais constipante. A comunicação, ela sempre vai ser o papel-chave para a melhor evolução desse nosso paciente. Então, não se restrinja somente a uma área e nem limite o seu conhecimento. Sempre debata com o seu nutricionista. Fique perto da equipe de nutrição como um todo. E principalmente, eu acho que uma das minhas maiores dicas e sugestões é fazer estudo de caso. Pega um paciente X, independente que você seja o seu paciente dentro do mapa ou que você acompanhe ele. Estude a doença, veja os alimentos, veja como a doença ela está evoluindo. Assim, eu garanto para você que a gente tem ali um conhecimento completo e mais dinâmico, realmente, para a gente poder tratar não só a doença, mas também o paciente como ser humano. Lembre-se que hoje você é o profissional da área de saúde, mas amanhã pode ser você como paciente. Então, vamos olhar com o nosso paciente com olhos mais humanizados e entender, tentar enxergar ele de uma forma mais globalizada, né? Às vezes, uma simples substituição de um alimento vai fazer com que esse paciente ele se sinta mais feliz e mais confortável. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais e nos vemos em breve.